A nossa mentalidade é um tipo de mentalidade que, infelizmente, ainda nos espantamos com o branco. Achamos o branco um ser superior, é gênio. Vão ser valorizados aqueles influenciadores ou as influencers que ficam de biquínis, mostram rabo, mostram a bunda, conteúdos sem nexo, sim, é que vão ser valorizados. Vocês sabiam que o maior youtuber de Ghana, e que eu considero como sendo o maior youtuber africano, já esteve em Angola, principalmente em Luanda, e fez imagens incríveis? É um youtuber que está focado em mostrar o lado positivo de África, o lado positivo do nosso continente. Vocês sabiam que este youtuber, o Oda Maia, ele teve que ficar 5 horas aguardando autorização para poder filmar o lado positivo de Angola? Vocês sabiam disso? Mas aí vem o estrangeiro, até acomodação dão, abrem as portas e as cadeias televisivas se abrem para o estrangeiro. O maior youtuber de África, Oda Maia, esteve em Angola. Não teve o mesmo tratamento, lhe humilharam, teve que ficar 5 horas aguardando a autorização. Mas ao holandês ou a quem quer que seja, desde que seja europeu, as portas se abrem automaticamente. É disto que eu estou a falar. Mas vocês não estão prontos para esta conversa e querem achar que o Vlogs do Primata é invejoso. Não, inveja é o recurso dos preguiçosos. E vocês sabem que Vlogs do Primata não é preguiçoso. Nós estamos a acumular agora no YouTube 100 mil subscritores e milhares de visualizações. Nos últimos 28 dias já alcançamos mais de 3 milhões de pessoas neste perfil. Você acha que as pessoas que me seguem, acompanham o Vlogs do Primata, são potencialmente angolanos? É claro que não. Nem todos que acompanham o Vlogs do Primata são angolanos. Nós temos impulsionado o turismo. Há brasileiros que vêm em Angola por causa do Vlogs do Primata. Existem norte-americanos que vêm para Angola por causa do Vlogs do Primata, porque nós estamos bem ranqueados. Quando o estrangeiro quer visitar Angola, normalmente faz uma pesquisa no Google. E quando ele pesquisa, nossos vídeos são os primeiros a aparecer, porque estamos bem ranqueados. Vocês entendem? Dizer que o Vlogs do Primata só tem alcance nacional é um grande erro, porque o YouTube não é uma plataforma nacional. O Facebook não é uma plataforma nacional. São plataformas internacionais. São plataformas globais, onde nós alcançamos, falamos para o mundo, falamos para bilhões de pessoas. Vocês entendem? Então, é disto que nós estamos a falar. Quando se trata de um europeu, se trata de um branco, as portas se abrem automaticamente. Mas se vier um outro influenciador africano que tem visão de mostrar o continente, o lado positivo do continente, pura e simplesmente as portas se fecham para este indivíduo. Oda Maia esteve em Angola, não teve suporte logístico, não teve nem sequer alojamento. Ele teve que gastar do seu próprio bolso. Não teve nenhum apoio. Nenhuma cadeia televisiva convidou o Oda Maia. O Oda Maia não foi convidado, não foi entrevistado, sendo ele o maior youtuber africano, o maior youtuber no turismo. Ele é tão relevante que, quando vai em certos países, é recebido por presidente. No seu próprio país, Ghana, o presidente deu ao Oda Maia passaporte diplomático. É um youtuber relevante, é um youtuber respeitado. Mas em Angola, o Oda Maia teve que ficar 5 horas aguardando a autorização para poder filmar Luanda. Vocês entendem? É disso que estamos a falar. Vocês não estão prontos para esta conversa. Quer dizer, tudo que nós falamos, o africano, a percepção dele, quer dizer, o africano foi tão mutilado, foi tão manipulado, tão destruído mentalmente, sequestraram a sua consciência, o seu poder racional, que ele acha que todo irmão que estiver a falar uma verdade tem inveja. Não, a inveja não faz parte de mim, eu sou muito trabalhador. Esses números que eu fiz menção
100 mil no YouTube, 96 mil no Facebook, não vieram por conta da preguiça. É trabalho duro, é jornalismo a sério, é viajar, é fazer documentários. É que fez com que essas pessoas sentissem vontade de seguir, porque sabem que este rapaz é promissor, esse indivíduo trabalha. Vocês percebem? Tem graças que Deus tem colocado pessoas sérias no nosso caminho, pessoas sérias a falarem de nós. Por exemplo, Gelson Lobato já deu suporte ao Vlogs do Primata e continua a dar suporte. Digo, apoio mesmo, ligar para ti e te apoiar moralmente. Percebes? Gelson Lobato, primeiro jovem relevante na nação angolana, que ligou para mim para dizer: não, mano, tu és um bom piloto de drone. Os teus takes de drone são incríveis, mano. Tu és profissional, tu és muito bom. E também não me esqueço aqui do Danilo Castro, que falou de mim, acho que foi no Janela Aberta, num programa na TV aberta. Danilo Castro falou de mim, recomendou o meu canal, porque sabem do impacto deste trabalho, deste canal Vlogs do Primata. Sem me esquecer também do Mário Sérgio, que falou de mim num podcast. Disse que o Primata tem perfil de um explorador do National Geographic. O Primata se encaixa perfeitamente no perfil de um explorador do National Geographic. Recentemente, ao aceder às minhas redes sociais, deparei-me com uma matéria extraordinária, uma matéria incrível. Era a matéria do Cota Souza Jamba, Dr. Souza Jamba, a falar de mim. O Cota é colunista, jornalista de mão cheia. Cota extremamente inteligente, poeta nato. 2 matérias a falar do Vlogs do Primata. Também refletiu sobre a não valorização do Vlogs do Primata e a valorização do estrangeiro. Há quem diz: não, trabalha só, nós estamos contigo, não pode ficar desanimado. Eu não penso nunca em desistir do Vlogs do Primata. Não penso nunca desistir de gravar vídeos para o YouTube nem para o Facebook. As pessoas têm que perceber, quando desabafamos, falamos certas verdades, não significa que não temos êxitos, resultados naquilo que fazemos. Eu tenho êxito, resultado naquilo que faço. Sou um jovem, me considero um jovem próspero, um jovem extremamente vencedor, um grande vencedor. Primeiro, se você observar, eu filmo meus próprios vídeos, uso a câmera, filmo o vídeo, eu é que narro, eu é que piloto o drone e eu é que edito o vídeo. Além disso, quem faz os roteiros dos meus próprios vídeos sou eu. Então achas que esse jovem está desesperado? Esse jovem está preocupado por não ser valorizado? Não. Nós desabafamos. A luta da valorização não é só por nós, não é nossa simplesmente. É uma luta coletiva. Porque se eu não sou valorizado hoje, o teu filho também amanhã pode fazer um trabalho extremamente incrível. O teu filho não será valorizado. Vão ser valorizados aqueles influenciadores ou as influencers que ficam de biquínis, mostram rabo, mostram a bunda, conteúdos sem nexo. Sim, é que vão ser valorizados, é que as empresas vão ir atrás para fechar parceria. É este tipo de sociedade que nós queremos criar. É esta sociedade que nós queremos criar, onde valoriza-se a bunda, valoriza-se promiscuidade, futilidade, e não valorizam pessoas criativas que fazem documentários, que promovem o país de forma positiva, promovem a nossa história. Milhares de mensagens de estrangeiros a dizerem que conhecem Angola por via do nosso trabalho. Você acha que eu estou frustrado, que eu estou desesperado? Não. Mas nós precisamos refletir o nosso país. Não somos um país independente.
Um país independente tem que potencializar os seus quadros. Nós somos quadros desse país. Precisamos ser potencializados. Não é sermos abandonados, deixados à sua sorte. E o estrangeiro vem, recebe todo tipo de recurso, todo tipo de apoio. É sobre isso. É sobre a mente e a mentalidade. A nossa mentalidade é um tipo de mentalidade que, infelizmente, ainda nos espantamos com o branco. Achamos o branco um ser superior, é gênio, e nos inferiorizamos a nós mesmos. O africano é como não soubesse fazer nada. É como o Cota narrou, o Cota Souza Jamba narrou no seu texto, e que ao deparar-se com o meu trabalho dá a impressão que foi feito por um europeu, foi feito por um americano. Sim, porque nós somos bons naquilo que fazemos. Continua a estudar para fazer diferente do que os outros fazem. Por isso é que vocês observam, eu não imito a linguagem de ninguém, não imito o tom de voz de ninguém, não imito o sotaque de ninguém. Procuro ser 100% original. É minha identidade, é o meu DNA. Você se pergunta por que quando o primata vai por uma determinada província, um determinado lugar, não leva um livro de alguém que já passou lá antes para poder lhe guiar? Não, porque eu quero criar as minhas próprias histórias, minhas próprias experiências. Eu não vim aqui para ser papagaio de ninguém, para ser copy-paste. Não, quero ser autêntico, quero ser original. É sobre isto, família. Mas os medíocres, pessoas ignorantes, não perceberam a mensagem. Acham, não, é inveja. Tem inveja do fulano. Não é inveja, família. Sou bem sucedido no meu trabalho. Tenho resultado tanto no YouTube quanto aqui no Facebook. Os números estão aí, comprovam. Números não mentem. Vocês sabem disso, números não mentem. Está aí. 96 mil no Facebook. E comecei a postar a dia no Facebook há pouco tempo. Este canal aqui é um canal recente, o Vlogs do Primata. Mas conseguimos já acumular 100 mil subscritores. Isto significa relevância, significa impacto, significa valorização dos meus subscritores, valorização daquelas pessoas que acompanham o meu trabalho, que amam o meu trabalho. Então você que segue o canal Vlogs do Primata, você que segue o meu trabalho, não pode pensar em nenhum momento que eu não vos valorizo. Eu vos valorizo. Mas é diferente. Você imaginou se eu quiser fazer uma expedição sozinho, explorar zonas que nunca ninguém chegou? Eu não posso simplesmente ir para lá. Preciso sim de suporte. O suporte institucional. É daí que nós falamos. O estrangeiro é valorizado, mas nós não. Porque nós temos o potencial para atrair turistas do mundo todo para Angola. Tu não pode vir com esse conceito, ele é estrangeiro, por isso é que tem que ser valorizado, porque vai trazer turista. Não. A promoção do turismo começa do interior. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque se tu não valorizas aquilo que tens aqui, o visitante vem e depois vai. E aqueles que ficaram aqui? Percebe? Há quem pensa, não pode desistir de produzir conteúdos. É claro que eu não vou desistir de produzir conteúdos. Mas deixa eu dizer, eu posso ficar desanimado e deixar de produzir conteúdo para Angola. Até porque desde 2016 que eu não dependo do sistema financeiro angolano. Eu pago imposto em 2 países. Desde 2016 que eu pago imposto a 2 países. Por isso é que eu não dependo do sistema financeiro angolano. Vocês percebem? Se eu quisesse migrar, migraria há muito tempo. Mas não, amamos esta Angola e queremos lutar por ela. Mas se não temos a valorização, o que a gente vai fazer? Não somos valorizados aqui? Já não dependo do sistema financeiro, muito salário não vem da Angola, desde 2016. O que eu faço? Simplesmente começar a produzir conteúdos de outros países, nunca mais produzir conteúdo de Angola. Que perde-se é Angola, que perdeu mais um filho, mais um quadro, que teve que valorizar o exterior. Mas este é a Angola que nós queremos construir, onde os próprios filhos desistem dela e têm que emigrar para poderem, se dar bem. Não é esta Angola que nós queremos construir. Se somos independentes, temos que ser independentes em tudo. Não é venerar o estrangeiro, dar palco ao estrangeiro. Enquanto os teus, você desvaloriza, você ignora, você despreza.
É sobre isso, família, ok? Entendam, é sobre isso. Nos últimos 28 dias, só no Facebook, alcançamos mais de 3 milhões de pessoas que visualizaram nossos vídeos. É muita gente. Então, esse indivíduo é relevante. Tem que se valorizar isso.